Aula 18. Vou fazer um vídeo bem rápido sobre uma informação aí que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? Vocês vão ver muito isso em STP, por exemplo, talvez máquinas térmicas, que é o conceito do que são diagramas de Sankey. Tá? Para quem não sabe, diagrama de Sankey é um modelo em que mostra os fluxos energéticos, fluxos de energia e um sistema elétrico, quer dizer, falar sistema elétrico, mas um sistema energético como um todo. Tá? Então, para quem já viu isso, não, talvez esse vídeo nem seja tão interessante, mas aí é o seguinte, tem alguns diagramas que eu encontrei aqui na internet que parecem ser bastante interessantes, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Pode ser um sistema aí bem simples, mas também tem alguns sistemas mais sofisticados, enfim. Mas o que acontece? Ah, quando fala em diagrama de Sankey, fala assim fluxos de energia em Joule, quilowatt-hora, enfim, né? E o intuito é ter um conhecimento melhor desse processo, de um determinado processo, tá? O intuito é verificar a possibilidade de uso, por exemplo, de energias, de fluxos residuais, fluxos que seriam considerados como perdas. Então, a partir daí, dá para fazer um cálculo para verificar, por exemplo, a eficiência de um processo, tá? Eficiência de conversão. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de diagrama que, nesse caso, não tem nada a ver com energia, mas é só para fins didáticos, né? Porque nós podemos fazer um balanço também pensando em fluxos de massa, tá? Vamos lá, diagrama de Sankey, né? Ele, como falei para vocês, né, leva em consideração os fluxos de energia, né? A energia não se perde, ela se transforma, mas também tem o diagrama de Grassmann, que é, no caso, fluxos exergéticos. Aí, se exergia tem perdas, mas não é o caso aqui. Só de curiosidade, né? Então, vocês podem pensar um diagrama, né, o equivalente ao de Sankey, como nesse caso aqui, que é um processo de produção de bebidas, de coquetéis, né? Para quem gosta, né, por exemplo, né, que está dando exemplo aí para produzir determinadas bebidas aqui, né, para quem conhece aqui gin tônica, Negroni, enfim, aí tem Campari, tem gin, tem vermute, whisky, né? Então, para produzir, sei lá, 1,8 litro de Negroni, 600 ml de Campari, 600 de gin, 600 de vermute, né? Então, você pode começar a pensar um diagrama de Sankey dessa forma, digamos, mais didática, né? Aí tem outros exemplos também de diagramas, né? Tem outro aqui que tem a ver com massa, tá a mesma coisa, tá? Negroni, por exemplo, né? Para quem gosta. Mas também agora vamos falar de energia, né? Uma coisa mais relacionada aí à nossa área, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Tem uma hora que eu dou uma travada. Deixa eu abrir aqui a página. Tá bom. Mas vamos lá. Um exemplo do diagrama de Sankey, esse aqui que eu vou mostrar agora. Aqui. Um sistema energético, né? Por exemplo, vamos pensar aí num sistema composto aí, CC, câmara de combustão, turbina, gerador, câmara de recuperação, CR, compressor, né? Só que tem em espanhol. O que acontece nesse caso? Aqui mostra, né, 100% energia, né, que vai na câmara de combustão, no caso combustível, né, vamos supor gás natural, uma parte durante a câmara de combustão, durante a queima na câmara de combustão tem perdas, né, em torno de 3%, pode ser perda de calor, ruído, radiação, né, que é liberado à atmosfera, enfim, né? E aí tem a energia que entra, né, por parte do combustível, mas a câmara de combustão precisa de ar, né? Isto é, estequiometria da combustão, né? Vocês viram o quê? Que há uma necessidade de um ingresso de ar. E aí uma parte desse ar, né, pressurizado, vem de um compressor, né? Aí, ao queimar a mistura ar-combustível, ela vai para a mistura ar-combustível, vai alimentar uma turbina. Uma parte dessa energia é convertida em energia mecânica, que vai para o gerador e gera energia elétrica. O gerador também tem perda pequena, 2%, isto é, eficiência de 98%. As perdas da turbina, quase 9%, isto é, eficiência de 91%.
Só que desses 91%, um pouco abaixo é convertido em energia mecânica, vamos supor uns 45% que vai para o gerador e o restante vai para a câmara de recuperação, né? Isto é, calor. Nessa câmara de recuperação usa para geração de água quente, por exemplo, tá? Ou até mesmo mais para frente, se dando exemplo, um sistema de refrigeração para absorção. E que mais? Aí uma parte da energia que iria para a câmara de recuperação, né, calor, até mesmo para geração elétrica, uma parte da energia mecânica ela necessita ser usada por um compressor, tá? Exatamente, né, para comprimir o ar para injetar na câmara de combustão, né? O exemplo aí, por exemplo, de um ciclo Brayton adaptado, né? Então, a partir daí é possível fazer o cálculo, por exemplo, da eficiência do processo, tá? Quando falo eficiência, né, podemos pensar numa eficiência líquida, onde tem o produto final, que é no caso o processo, o calor 34,7, e também o gerador, né, que aqui não está o valor exato, né, mas dá para fazer o cálculo, né, enfim, e também numa eficiência, e até numa eficiência bruta, tá? Mas eficiência líquida, né, o quê? Energia, eletricidade e calor gerado menos energia necessária para o compressor, né? Porque o compressor é realmente necessário. Então, podemos pensar uma eficiência bruta e uma eficiência líquida, tá? Isso aí vocês vão ver aí em STP, outras disciplinas aí relacionadas, né? Mas também podemos fazer, né, o diagrama de Sankey para estudar, por exemplo, uma matriz energética, no caso aqui, matriz energética, nem falo de matriz elétrica. Esse aqui, por exemplo, 2014 no Brasil. Aqui não fala em porcentagem, mas fala em valores, pode ser milhares, milhões de toneladas equivalentes de petróleo, né, que é uma unidade muito comum em balanços energéticos. Mas aqui, ó, de 125,2 unidades de energia, 83 vai para o setor de transportes. Isso acho que está bem claro para vocês. Uma parcela menor aqui, 12,5, outros consumidores finais, por exemplo, residências, setor rural, 14 industrial. E aqui, o que importa não apenas o começo e o final, né? A matéria-prima e o consumidor final, mas também como se fala, né, os personagens da história aí, né, quem que são os responsáveis pela conversão do petróleo e derivados, refinarias, aí tem as centrais elétricas, então, às vezes, né, uma fonte de energia é útil para outra, né, então, aqui, por exemplo, gás natural é queimado em centrais elétricas, é queimado em termoelétricas, né, aqui quando fala central elétrica em geral, né, por exemplo, hidráulica, agora está se pensando uma parcela muito pequena para ser usado como meio de transporte, né? Isso que está falando. E também aqui fala em perdas, tá? Tá, então, ó, não aproveitada e rejeição, né? No caso, gás natural, perdas na geração térmica, perdas na distribuição, tá? E até mesmo outras fontes que não foram consideradas aqui. Mas a participação, por exemplo, do setor sucroenergético, que é considerável também, né? Então, esse é o exemplo de diagrama de Sankey, por exemplo, tá? Para quem desconhece, né? Aqui também, no caso do México, né, apenas a forma de montar um pouco diferente, só que aqui levando em consideração aí as emissões, né? Então, no final aqui está com o produto emissões, tá? Vamos lá. Aí uma outra forma também. Aqui também é outro exemplo de balanço energético, tá? Tá menorzinho aqui, que tá mais, o desenho está mais espalhado, mas aí é na Europa. Mas mais ou menos bem parecido que foi mostrado aí nos dois desenhos anteriores, né? No caso, o balanço nacional, né? Vamos lá, o que mais que tem? De novo, né, uma coisa que eu falei, né, do diagrama de Sankey, vocês estão vendo aqui que as linhas são retas, não há formação de trapézios e tal, né, porque energia não se perde, né, ela se transforma, né, então quando fala em perdas, né, no caso é algo que pode ser aproveitado de alguma forma, por exemplo, né, agora se fosse diagrama de Grasman-Mixerget, teria, por exemplo, uns trapézios, umas linhas em diagonal, né, mas não é o caso aqui, né, que vocês estão vendo que a grosso modo as linhas são todas linhas horizontais, né? Não há perdas no meio do caminho. A não ser aqui, né? O uso energético, então, no caso, a largura do retângulo diminui.
Outra coisa também, né? A largura do retângulo, quer dizer, a energia, né, transferida está relacionada à largura do retângulo formado, né? Bom, o que mais? Aqui da Costa Rica, né, só de curiosidade, né, uma participação considerável da geotermia. Principalmente geração elétrica, mas também calor, né? E, claro, né, tem suas perdas também. No caso derivados de petróleo, quando fala em perdas, pode ser também vazamentos, né? Furtos, até mesmo furtos, né, de petróleo e derivados, né? Isso acontece, não é incomum, tá? Então, da parte dos diagramas de Sankey, deixa eu ver se tem mais alguma, né? Mas é basicamente isso, né? Para quem não conhece, né? Tá aí, tá? Vocês vão ver isso em outras disciplinas, tá? Eu estou falando isso porque no meio do caminho, algum assunto, eu vou falar alguma coisa sobre esses assuntos aí, diagrama de Sankey, eficiência bruta, eficiência líquida de um processo de conversão de energia, tá? É isso aí.